Olá a todos e a todas, sejam muito bem-vindos a mais uma leitura de mapa astral. Desta vez temos o Fábio, é o primeiro homem que temos, por isso obrigada, Fábio, por confiares aqui nesta leitura. E desta vez vamos começar um bocadinho diferente esta leitura de mapa astral. Eu vou começar por ler uma história e vocês vão depois entender como essa história tem tudo a ver com esta leitura de mapa e é basicamente a personificação do mapa do Fábio. Vamos então lá começar pela história. A águia que pensava que era um pombo. Era uma vez uma pequena águia que nasceu num ninho de pombos. Desde cedo, ela sentia que havia algo diferente nela. Não era melhor, só diferente. As asas eram maiores, o coração mais sensível. Sentia o vento como se fosse música. Sentia a tristeza dos outros como se fosse sua. Mas naquele ninho ninguém falava de sensibilidade. Falava-se de ser forte, de não chorar, de fazer tudo certo, de não incomodar. E então a pequena águia começou a esconder as suas asas. Tentou andar como os pombos, falar como eles, pensar como eles. Tentou ser certinho, invisível, perfeito. Fazia tudo para ser elogiado, para que gostassem dele. Porque lá no fundo tinha medo de ser rejeitado se voasse. A vida foi passando e a águia cresceu a pensar que era só mais um pombo com defeito. Mas de vez em quando o céu chamava, o vento soprava forte e o seu peito doía. Não era dor física, era o grito da alma a dizer: Tu foste feito para mais, não para ser aplaudido, mas para ser verdadeiro. Um dia, cansado de agradar, cansado de tentar caber, cansado de não poder errar, ele olhou para o céu e viu outra águia a voar. E nesse instante recordou-se. Ele não era falhado, era sensível. Não era fraco, era profundo. Não era pombo, ele era uma alma com asas. O coração desta águia não era frágil, era vasto. O seu erro não foi sentir demais, foi esquecer que isso era um dom. Ela não nasceu para caber, nasceu para curar, para amar e para lembrar os outros de voar também. Então, agora vamos vamos continuar a entrar aqui no mapa do Fábio. A pergunta do Fábio tem a ver mais com a parte da alimentação, da comida, mas desde que eu comecei toda esta leitura da parte do Fábio, o Fábio já recebeu o seu livro da alma, eu entendi que a parte da comida não é a causa, é um sintoma de algo muito mais profundo. E quando esta parte tão profunda for tratada, for tomada em consciência, essa parte da comida vai se tornar algo muito secundário. Então, como vocês já sabem, nós começamos por falar sobre a essência da pessoa. Aqui temos uma essência equilibrada, porque temos uma essência de água, fogo e ar. Então, é aquele tipo de essência que consegue adaptar-se a vários ambientes, o que, por um lado, é muito bom. É aquele tipo de pessoa que consegue falar com o Presidente da República ou falar com a pessoa que trabalha na padaria e consegue adaptar-se a qualquer ambiente. Por outro lado, não é tão bom porque são essências que, como são tão flexíveis, acabam por ficar, por vezes, em sítios que não são correspondentes com o que a alma delas quer, ou seja, adaptam-se excessivamente e depois olham para a sua vida e estão num sítio que não queriam estar. Então é importante, Fábio, estar em ambientes que despertem a tua curiosidade mental, a tua sensibilidade e a tua expansão. Antes, noutros vídeos, já falamos muito acerca da energia, da essência. A energia da essência é é o nosso ADN energético. Como adultos, quando perdemos a energia da nossa essência, tornamos-nos robôs. Não queremos
parece que perdemos a vontade até de viver aquele reino do sonho, da ambição boa, da esperança. Quando uma pessoa acaba por abafar a sua essência, ela acaba por perder este lado mais subtil da vida, que é o lado que parece inútil, mas é o nosso petróleo para continuar a vida. E com o passar do tempo e das eras, nós vamos entendendo que esta parte subtil é mais importante do que o que nós pensamos ou do que o que a nossa sociedade e mundo acha agora. Nós vamos lá chegar, mas tem que começar por alguém e eu acredito que esta geração é uma geração maravilhosa para começar a entender a parte subtil da vida e dar importância a essa parte subtil. O que é muito importante falar aqui do mapa do Fábio? Quando eu olho para este mapa, eu vejo uma pessoa super sensível, com dons e talentos extraordinários em termos de sensibilidade. Mas quando nós olhamos para o mapa, nós vemos aqui, este é o Plutão. E o Plutão está na casa 4. E depois vocês até podem pesquisar Plutão na casa 4 em Escorpião, que ainda é mais profundo. Quem tem Plutão na casa 4 são pessoas muito, muito sensíveis e muito profundas. Só que são pessoas que têm tendência ao longo da vida de abafar essa sensibilidade, cortar essa sensibilidade, porque dói muito ser sensível e não se saber lidar com aquela sensibilidade. Então, quando eu olho para este mapa, e voltando à história que nós contamos no início, o que é que eu vejo? Eu vejo uma águia que nasceu com um talento, que era o da sua sensibilidade, e teve de se adaptar a um mundo de pombos. Um mundo que não era tão sensível como esta águia era. E a águia, em vez de entender que era águia e usar os seus talentos, não, tentou adaptar-se ao que esperavam dele. Quando nós olhamos aqui para o karma do Fábio, o karma é aqui. Temos dois karmas, perfeccionismo e exigência e o karma de grupo. Vamos então começar por explicar um bocadinho o que é energia kármica. Karma é uma energia densa que habita no nosso sistema emocional, no nosso sistema energético. E vem através da emoção. Se vocês pararem para pensar um bocadinho e refletirem através da emoção, através não, acerca da emoção, vocês conseguem notar que a emoção é uma mistura de dois mundos. Porquê? A emoção não se vê, mas ela sente-se, ou seja, ela não é super física, porque é algo que não se consegue ver ou palpar, mas ela também não é algo super espiritual ou energético, porque ela dói. Ela, a emoção, é o contacto entre a parte invisível e visível do mundo. Quando há este contacto, nasce a emoção. O que é que acontece no karma? O karma é quando houve este contacto entre o visível e o invisível, e este contacto, ou seja, esta emoção não foi digerida, não foi aceite, não foi vivida. Então, ou seja, a vida enviou aquela experiência, criou-se o que chamamos de emoção, um contacto, mas como nós nunca fomos ensinados a saber o que fazer com este contacto, o que é que nós acabamos por fazer? Ok, não sei o que é que eu hei de fazer com isto, eu vou guardar. Ou então vou tentar empurrar lá para baixo e não sentir. Usar a parte mental para abafar aquilo.
A energia kármica é isto repetidamente. Nós aqui falamos em vidas passadas. Nós não somos uma história só. Nós, quando nascemos, nós já trazemos uma história da nossa alma. Então, o karma são todas estas vezes em que houve uma tentativa da vida de tocar a matéria entre o invisível e o visível e o ser ou a alma não aceitou. Quando nós sentimos uma emoção e nós não aceitamos essa emoção, ela não vai para lado nenhum. Ela fica guardada em alguma parte do nosso ser e depois ela até acaba por se tornar física. Muitas pessoas dizem que a parte das doenças são emoções e energias não digeridas e acabam por ficar físicas como um alerta maior. Então, a parte kármica, o nosso karma, é o resultado de destes encontros entre o visível e o invisível que não foram aceitos noutra vida, noutros planos, o que for. Mas não interessa tanto de onde é que vem, interessa que eu tenho isto e eu tenho isto para resolver e processar. Então, quando nós olhamos para o mapa, nós conseguimos ver o karma da pessoa, nós conseguimos ver que tipo de emoções é que esta pessoa guardou, não digeriu e a vida vai pedir para que isso seja trazido à tona agora, digerido e deixado ir. Assim que nós tomamos consciência de uma emoção, nós aceitamos essa emoção e deixamos que ela exista, ela depois é integrada e ela até vira uma parte boa, uma parte de luz nossa. Então, o karma, neste caso do Fábio, é o karma, tem dois, mas vamos começar pelo do perfeccionismo e da exigência. Quem tem karma de perfeccionismo e exigência tem memórias emocionais de ter falhado ou errado e a dor que aquilo despertou foi imensa. Então, o que é que o Fábio, qual é o maior medo do Fábio nesta vida? O medo de errar, o medo de falhar, o medo de não ser perfeitinho, o medo de desapontar. Depois temos aqui um karma de grupo. Karma de grupo, seguindo a lógica kármica, é a mesma coisa, ou seja, houveram situações que aconteceram em grupos que ativaram uma dor emocional grande. Essa dor emocional não foi digerida, vivida, então foi bloqueada e está inserida em alguma parte do nosso ser, neste caso, do ser do Fábio. Então, qual é o maior medo do Fábio? Principalmente errar e principalmente em grupos, ou ser diferente dos outros, ou mostrar essa diferença. Ou imaginamos que estamos todos reunidos numa sala e chega a vez do Fábio de responder alguma coisa e ele responde errado ou faz algo errado. Aquilo começa trazer assim uma coisa aqui no coração que não é agradável. Isso é o karma. Fábio, sempre que tu sentires que estás numa situação e começa a vir aqui assim, uma coisa gigante, isso é o karma. Nós é que temos que dar nome às coisas, mas na verdade, cada pessoa tem um karma diferente e mesmo que digamos, olha, aquela pessoa tem karma de perfeccionismo e aquela também tem karma de perfeccionismo, eles são sentidos de diferentes formas dentro de cada um. Por isso, um karma é uma emoção recorrente, um padrão recorrente. Normalmente o karma ou normalmente acontece com pessoas diferentes, situações diferentes e a mesma emoção. Isso é karma. É como se fosse aquela emoção familiar. Já me lembro disto quando eu era pequenino, já me lembro disto quando eu era adolescente, lembro-me de sentir isto naquele trabalho, lembro-me de sentir isto ali ou ali ou ali. Isso é o karma. O que é que me parece que tem acontecido com o Fábio?
Ele, como é uma pessoa tão sensível e tem esta sensibilidade e tem a crença de que ser sensível não é bom, ou seja, não é, é uma fraqueza, ele acabou por abafar essa sensibilidade com o perfeccionismo. E então o cérebro pensa: se eu não errar, se eu for muito perfeitinho, eu não me vou sentir assim. Então ele tenta, o máximo que ele conseguir, não errar, não desapontar ninguém, fazer tudo direitinho, dar o melhor dele para não errar. Mas o que é que acontece? O objetivo da vida é libertar os karmas que estão guardados. Nós temos que integrar as emoções. É uma das missões de toda a gente. É uma missão em comum de a todas as pessoas no mundo, que é integrar as suas emoções para transformar a sombra em luz. Então, o que é que acontece na vida? É tudo aquilo que eu tenho medo, tudo aquilo que eu fujo, é o que a vida me vai presentear mais ali à frente. Então, o Fábio tem medo de errar, medo de ser vulnerável, medo de ser sensível, então tenta compensar com excesso de perfeccionismo. Então, o que é que a vida vai fazer? Vai levá-lo a um sítio em que daqui não podes fugir, já não podes esconder-te atrás da máscara do perfeccionismo, já não podes esconder atrás da máscara do errar, tens de parar e sentir essa dor gigante que está aí dentro. O objetivo, Fábio, com isto não é, olha, nunca mais errei na vida. Esse não é o objetivo. O objetivo é, errei e não me senti assim como eu me sentia. Ou não me senti tão mal. Por exemplo, se eu vou e faço ali algo errado e a dor é um 10, mas depois eu limpo e integro as minhas emoções, vou, faço algo de errado e a dor é um 7, e depois é um 5, e depois é um 4, depois é um 2. Isto é limpar karma. E funciona para todos os karmas, não é só o perfeccionismo, exigência ou grupo. É todos os karmas. O karma de abandono, o karma de comunicação, o karma de apego, todos os karmas. A Alexandra Solnado fala muito acerca dos karmas e ela diz uma coisa que é o provocar o karma. Não sei se vocês já ouviram falar. É o provocar o karma. O que é provocar o karma? É o que eu tenho medo é o que eu vou fazer. Tenho medo de ser diferente, tenho medo que as pessoas me julguem, tenho medo que as pessoas achem que eu sou tolinha, tenho medo de falar em grupo, tenho medo de me expor, tenho medo de ser abandonada. Então é isso que eu me vou expor. Porque ao expor-me àquilo, vem aquela bola gigante de dor, eu acesso, eu limpo e eu acabo por limpar o meu sistema energético e emocional daquilo. E vocês já viram os outros vídeos, vocês já entenderam que a vida não acontece para nós. A vida acontece através de nós. A vida é como se fosse um espelho. Ou seja, nós temos a ideia de que estamos aqui e há situações que acontecem para nós. E não é. O que é? A vida, nós estamos aqui, há uma energia, que até é a energia que se chama o prana, que vem através de nós, lê os códigos que temos aqui dentro. Imaginem que eu tenho karma de abandono. A energia vem, lê o código. Ah, karma de abandono. Então vai refletir aquilo que eu tenho aqui. Isso é a forma de vermos que a vida não acontece para nós, mas através de nós. Então, neste caso, o Fábio, karma de perfeccionismo e exigência, ele tem aquilo dentro dele. Então a vida vem, lê aquele código e mostra ao Fábio aquela energia, só que através de situações. Mesmo que ele não queira errar, ele acaba por errar. Mesmo que ele não se queira sentir daquela forma, ele acaba por sentir daquela forma. É super exigente com ele quando erra. Tenta ser o mais perfeitinho que ele pode, mas
é o oposto que tem de ser feito. É, olha, errei, senti-me uma porcaria. Então, vou lidar com esta emoção, vou limpar a minha energia, para depois a vida me refletir coisas melhores, para ter coisas melhores cá dentro que vão refletir uma coisa melhor. Então, o objetivo não é não ir lá. O objetivo ir lá é ir lá e depois não doer tanto. Eu também vejo aqui neste mapa que há um medo de brilhar. Há um medo de ser sensível demais, de brilhar. É outra vez a história dos pomos. A águia pode mostrar que é águia, mas como é que os pomos vão reagir? E depois, como é que a águia se vai sentir quando ela entender que não é como os pomos e tem de sair daquele meio? Porque provavelmente os pomos não vão aceitar. Dói, são coisas que doem. Então, o que é que acaba por acontecer? A pessoa acaba por se adaptar a um mundo construído antes dela, em vez de ir e construir o seu próprio mundo. Eu, quando olho para este mapa, eu vejo um mapa de um terapeuta, um mapa de um psicólogo, um mapa de alguém que ajuda os outros a passar pelas suas profundezas emocionais. Mas também vejo aqui uma pessoa que, para chegar a esse patamar, tem de aprender a lidar com as emoções próprias, tem de mergulhar no seu coração. Tem de parar de fugir e parar de compensar com o reconhecimento fora, na tentativa de ser reconhecido na parte de fora. Quando alguém reconhece o Fábio da parte de fora ou elogia, é como se desse um reboçado e o ego fica todo contente, porque é aquilo que esta energia interna do Fábio reconhece, que é: fui bom menino, recebi aqui uma recompensa, fixe. Mas só que esse reboçado ele acaba rapidamente. E o que a vida está a pedir nesta vida, nesta experiência, é o oposto. É mergulhar no seu coração, é aceitar esta sensibilidade, é ajudar os outros a aceitar a sua sensibilidade e a sua diferença, e depois no final já não é preciso reboçadinhos de ninguém. Porque quem precisa de elogios também está muito vulnerável a críticas. Eu vou repetir. Quem precisa de elogios também está muito vulnerável a críticas. Quando o Fábio recebe uma crítica, como é que ele reage? Como é que o coração dele reage? É quase como uma morte interna. E então ele tenta fugir de tudo isto, mas a vida vai aumentando cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais, até a pessoa fazer o que não quer fazer, que é sentar e sentir. Navegar na nossa parte emocional não é fácil, principalmente para um homem, porque o homem foi ensinado a ficar forte, ficar resistente, lutar na vida. E essa não é a tua essência, Fábio, não é por aí o caminho. O caminho é o oposto, e quando tu olhares de frente para esta vulnerabilidade, para esta sensibilidade, aprenderes a lidar com ela e usares depois esse talento cá para fora, aí sim a vida vai ser recompensadora. E aí sim não vai haver vazios internos para preencher, através de seja o que for. Há pessoas que preenchem com a comida, há outras que preenchem comprar coisas novas, há outras que preenchem com drogas, há toda uma maneira de preencher ou de tentar preencher um vazio interno. Mas nada disso é real. É como se fosse ali, outra vez, um reboçadinho. E tu não vieste esta vida para estar à procura de reboçados. Tu tens aqui
uma missão a cumprir de sensibilidade, vulnerabilidade, que eu tenho certeza que é a coisa mais difícil para ti. Porque quando temos Plutão na casa 4, a pessoa, como é tão sensível, ela não quer revisitar aquelas zonas de dor e foi ensinada a ser forte. É como se houvesse ali uma obsessão em ter de ser forte e segurar o mundo às costas e segurar a família às costas. E tu estás aqui para ti. Todas as pessoas estão aqui para elas próprias. Nós podemos amar muito os nossos companheiros ou companheiras, podemos amar muito os nossos filhos, os nossos tios, avós, pais, podemos amar todas as pessoas, mas nós não somos responsáveis emocionalmente, principalmente, por elas. Tu responsabilizas-te demais pelas emoções dos outros, por como é que a pessoa se vai sentir se eu fizer isto, 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 isto. E vais acabar, se não olhares para isto de frente, com consciência e com amor próprio, vais acabar por ficar com tantas responsabilidades energéticas nas tuas mãos que não vais saber lidar com aquilo. Então, qual é o caminho de luz aqui? É, sem dúvida, sensibilidade. É, sem dúvida, brilhar, não ter medo desse brilho. É ser diferente e não tentar ser igual a ninguém. É sair de sistemas já automáticos, rotineiros, que não têm em consideração como é que as pessoas se sentem e qual é a verdadeira causa dos problemas das pessoas. E depois há outra coisa que eu vejo neste mapa, que é o Fábio é muito sensível, tem uma boa intuição, mas depois usa o poder da mente para tentar abafar o que sente. Para tentar. É como se a cabeça do Fábio estivesse a tentar dizer-lhe o que é que o coração tem de sentir. E não é esse o objetivo. A mente é uma serva da alma. Ela não manda na alma. A alma é que decide. Olha, sinto isto, 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 isto. E agora a mente vem para traçar um caminho, um plano para como é que eu vou fazer isto, 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 isto que a alma me pediu. Não é a alma e o coração sentirem uma coisa e a mente vem e diz: não, 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 não é assim, é assim, 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 porque tu não sei o quê, porque tens este dever, porque tens esta responsabilidade, blá, blá, blá. A mente, vamos imaginar um coche antigo e quem puxa esse coche são os cavalos. E imaginemos que este coche é muito moderno e tem umas lâmpadas, uns faróis à frente. A alma é os cavalos e é o coche. Ou seja, a alma, o cavalo, é que decide para onde vai. E a mente ilumina para onde ilumina esse caminho. Ou seja, a mente é importante, mas não é ela que decide para onde nós vamos. E é muito normal na nossa sociedade nós acabarmos, principalmente como adultos, a fazer isto. Nós temos sempre muitos sonhos quando somos mais novinhos, muitos ideais, e depois, com o passar do tempo, nós inundamos-nos de responsabilidades e tem de ser, e estás a perder tempo ou em ser vulnerável. Mas o que eu verifico é quem se mantém no reino do sonho, da esperança, no reino sensível, é quem se dá internamente melhor. Não é o oposto. E é importante, Fábio, tu entenderes que os teus sonhos, as tuas esperanças, o teu lado invisível, ele é necessário. Pode parecer muito bonito,
pessoa super responsável, super perfeccionista, super exigente consigo própria, porque a nossa sociedade em si venera esse tipo de coisas. Mas é o caminho da alma o mais importante. Senão somos robôs e os robôs daqui a uns tempos não se preocupem, porque eles vão fazer tudo isso e muito bem. Então, se nós não começarmos agora a olhar e a ver, eu sou humano, então eu sou uma espécie guiada pelo coração, pela alma e pelo invisível, mesmo que eu não queira aceitar isso. Então, como é que eu, inteligentemente, uso a minha história, uso os meus talentos, uso a minha intuição para me levar para um lado bom? Porque o objetivo de todos os humanos é ser feliz. Não há felicidade no automático, na exigência e no perfeccionismo. Isso é uma máquina, não é um humano. Então, vamos ver aqui assim, agora, por alto, se me esqueci de alguma coisa. Eu acho muito importante que todos consigamos chegar a este nível do o que eu sinto é uma justificação válida. Se vocês notarem agora, o sentir não é uma justificação válida. Se alguém me convidar, olha, queres ir ali comigo? E eu disser, não. Oh, porquê? Olha, porque não sinto que deva ir. Isso não é uma justificação válida, certo? Parece que eu tenho que inventar alguma coisa para não poder ir. Mas eu acredito que daqui a uns tempos, a uns anos, o sentir vai ser uma justificação válida. E nós vemos que as mulheres já são, não é mais capazes, mas a elas é mais permitido ser sensível. E aos homens ainda não é tão permitido ser sensível. Se eu tivesse que dar um caminho, não tão, nem é só profissional, mas também é profissional, ao Fábio, era aprender a lidar com a sua vulnerabilidade, com a sua intuição e depois ajudar outros homens a seguir esse caminho. É como se ele fosse abrir o caminho e depois deixasse ou permitisse que outros homens percorressem aquele caminho. Então, eu acho que o Fábio seria um ótimo psicólogo de homens, um ótimo terapeuta, o que ele quiser, mas nessa área. Depois ele aprender a lidar com o seu interior, ensinar outras pessoas a lidar com o interior delas. Acho que isso seria uma boa maneira de cumprir a sua missão interna, que é aceitar todas estas coisas que ele sente, mas também um bom legado ao mundo, sem exigir-se, sem o perfeccionismo. É chegar a um ponto em que erraste e estás ok com isso. É difícil para ti agora sequer imaginar isso, porque quando tu erras, ai meu Deus, o mundo vai acabar. Não vai, não vai. Sabe, isso é uma memória de uma vida passada em que tu erraste ou falhaste e aconteceu algo muito mal, muito mal. Mas isso já não vai acontecer agora. Tu tens mesmo de dizer ao teu corpo: eu posso errar, eu posso falhar, eu posso dizer sim a esta pessoa hoje e amanhã dizer não. Essa tua lealdade extrema tem de ser diminuída para que o coração possa falar, porque tu pões sempre o dever acima do coração e a vida com o tempo vai-te mostrando que tu agora podes ser diferente, que tu vais ser mais feliz se fores mais molezinho contigo, contigo. Muito bem. É importante, Fábio, que tu entendas que não nasceste para caber nos moldes antigos do mundo. Tu nasceste para construir, ajudar, a construir um novo mundo e que a tua sensibilidade não é um erro
e que a tua vida vai ser muito melhor quando tu abraçares essa sensibilidade. E a parte da comida é, sem dúvida, o tentar preencher um lugar de desconforto. E porquê que há esse desconforto? Porque a tua alma está a gritar uma coisa e a tua mente está a querer fazer outra. E quando tu tiveres a coragem suficiente para seguir esse caminho que a alma está a dizer, tu vais ver que vais ser uma pessoa muito mais equilibrada interiormente e já não vais necessitar de coisas externas para tentar preencher coisas internas, porque nunca resulta. Muito bem, eu penso que deu para ajudar, deu para ter assim várias luzes do que vem aí deste caminho do Fábio, que eu tenho a certeza que se vai tornar um ótimo terapeuta. O Fábio também já recebeu o seu livro da alma, que foi muito transparente relativamente à história da alma dele. Eu queria pedir-vos que, se gostam de estar aqui, se gostam de falar sobre estas coisas, que eu sei que parecem um bocadinho diferentes da maioria, do que a maioria quer falar, mas se vocês se interessam por isto, fiquem aqui comigo, subscrevam o canal, coloquem like neste vídeo e podem também seguir-me no Instagram e vemo-nos em breve. Tudo bom?